Porque eu não consigo fazer o que eu sei que eu deveria fazer e o que eu não gostaria de fazer eu faço. Se essa pergunta já povoou a sua mente e o seu comportamento, fica tranquilo, o seu corpo responde isso e mais, quando você tiver essa resposta do porquê, vai ficar muito mais fácil você acessar seus recursos e transpor essa sua barreira aí que você encontrou, tá bom? Deixa eu alinhar outra coisa aqui com você. Você vai me ouvir ao longo desse vídeo falando de nomes super esquisitos, que talvez você esteja ligado aí no seu imaginário a filmes, a literaturas, mas isso não tem nada a ver com transtorno mental, com doenças ou coisas que estejam aí sobrevoando o seu imaginário, ok? Me acompanha o raciocínio que você vai entender. Bom, alinhado isso, e mais uma coisa, você sempre vai me ouvir falar sobre, de forma feminina, artigos femininos, pronomes femininos, mas isso não quer dizer que eu só estou falando com mulheres, tá? Estou falando com pessoas, ok? Bom, então alinhado tudo isso, vamos aos traços de caráter. Então, gente, os nossos traços de caráter, que são 5, eles são formados durante a mielinização do nosso sistema nervoso, ok? E essa mielinização, ela começa no útero e vai até mais ou menos 5 anos de idade, que é quando a última formação desse caráter. E o nosso corpo, ele é preparado com recursos para reagir às dores que aconteceram durante a mielinização. E aí, o nosso corpo toma formas para que ele possa reagir a essas dores, ok? Então, vamos lá? Primeiro traço de caráter em formação é o esquizoide, tá? O esquizoide, ele é formado ainda no útero, lá nas primeiras semanas dentro do útero. O útero é um lugar quentinho e por algum motivo, esse útero pode ter se tornado em alguns momentos um lugar frio, incômodo para esse bebê. E aí, nesse momento, chegou menos sangue, chegou menos nutrientes e o neném, ele ficou ali paradinho, porque ele acreditou naquele momento que ele estava incomodando, que ele estava causando algum desconforto para que aquilo retornasse para ele também em desconforto, ok? Então, nesse momento, a mielinização, o sistema nervoso leu essa informação de uma forma tão forte que ele teve a sua primeira dor existencial, que é a da rejeição. Então, no momento em que ele sentia o útero frio, né, desagradável, ele se sentia rejeitado, por isso ele ficava ali quietinho. Aí, esse esquizoide adulto, ele fica fechadinho no mundo dele. São pessoas mais fechadinhas, são aquelas pessoas que vivem no seu próprio mundo. E elas são extremamente criativas, só que o seu maior medo é de ser rejeitado. Então ele prefere ficar no mundinho dele. Os esquizoides também têm um formato do corpo mais alongado. A energia deles está mais aqui, ó, na cabeça. São criativos pra caramba. Mas se você pedir para dar uma corrida com eles, esquece, eles não vão te acompanhar nessa corrida. Bom, o segundo traço de caráter e informação são os orais. O oral, ele se dá na fase da amamentação. Tem oral por excesso e oral por falta, mas agora eu vou falar de um termo geral. O oral, ele se formou lá na amamentação e o que aconteceu? Por algum motivo, essa mãe, naquele momento, não pôde atender ao clamor desse bebê, né? Esses anseios do bebê, e aí o sistema nervoso dele entendeu o quê? Abandono. Os orais têm essa dor existencial de serem abandonados. Então, o oral, ele tem um recurso maravilhoso que é a comunicação, mas por medo de ser abandonado, a vida dele ao longo do tempo, se ele não acessar os melhores recursos, ele vai viver
tendo medo de ser abandonado. E como é que é o corpo do oral? O oral, ele é aquele, formas mais arredondadas, aquelas pessoas mais cheinhas, né? Até os magros, mas que tem formas arredondadas. Tem aquela boquinha mais carnuda, sabe como é que é? Então, o oral é esse aí. Se você se identificou, que bom. Vamos lá, vamos prosseguir. O próximo traço de caráter em formação durante a milenização é o psicopata. E esse nome assusta, né? Mas não tem nada a ver com doença mental ou transtorno mental, ok? Vamos lá. Bom, o psicopata, ele se formou ali entre 1 a 3 anos de idade. E como é que se deu essa formação? Como é que se deu as dores e os recursos existenciais desse traço de caráter? Bom, nesse período, a criança começa a fazer um monte de gracinhas, um monte de coisinhas, um monte de descobertas. E ela percebe o mundo em troca. Toda vez que ela faz alguma coisa que agrada ao adulto, ela vai lá e recebe alguma coisa em troca. Seja um carinho, um sorriso, umas palmas, enfim. Ela percebe o mundo em troca, um mundo de troca. Então, qual é a dor existencial do psicopata? Nosso psicopata tem medo da manipulação. Por quê? Porque ele entende que as pessoas só querem alguma coisa se você der algo em troca, ou você só vai dar alguma coisa se você receber algo em troca. O mundo é feito de trocas. E é claro, esses psicopatas, né, que tem esse traço de caráter, ele tem uma formação do corpo mais triangular, sabe? É maior em cima e mais fino embaixo. Esses também têm um ótimo recurso de negociação. Então, se você é um traço aí, se identificou com o traço do psicopata, entenda, você é um ótimo negociador. E você pode acessar esse seu recurso e abandonar essa dor da manipulação. Vamos ao próximo traço? Próximo traço, masoquistas. Bom, os masoquistas, esse traço de caráter, ele foi formado ali no desfraude, saindo das fraldas, crianças que estão saindo das fraldas, sabe? E a maior dor existencial do masoquista é a humilhação. Por quê? Nessa fase do desfraude, ele sofreu alguma humilhação, que está ligado ao controle do esfíncter anal, tá bom? Então, quando essa criança não conseguiu controlar a hora de fazer cocô, ou passou vergonha na frente das pessoas, ou foi repreendida, né, porque fez alguma coisa que não deveria ter se segurado, então ela se trava, né? Ela trava. E o masoquista, ele tem esse formato do corpo, tá? O masoquista, ele tem uma estrutura assim, mais quadradinha e mais forte, sabe? Aquela pessoa assim que ela não é fofinha, tem uma estrutura assim forte. E tem um outro traço importante. Sabe aquelas pessoas de bumbumzinho para dentro? Então, em geral, tem um traço masoquista nela. E sabe qual é o recurso do masoquista? Nossos masoquistas são muito fortes, muito confiáveis. Os masoquistas, o recurso deles eles são detalhistas. São muito detalhistas. Se você der uma função para ele vai executar e da melhor maneira possível. O masoquista, se você contar o seu segredo para ele não vai contar para ninguém e ele ainda vai absorver para ele o problema. Às vezes o masoquista sofre com isso, tá bom? Porque ele acaba segurando as merdas dos outros e segura aquilo de uma tal forma e isso acaba explodindo em algum momento da vida do masoquista, tá? Bom, e o último traço de caráter a ser formado, ele se dá entre 3 e 5 anos de idade. E são as pessoas rígidas. Bom, o que é o rígido? O rígido, ele aconteceu, é a última mielinização, fase da mielinização, tá? E é quando a criança começa a perceber o mundo em pares. Ou seja,
O papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia. E ela? Ela não tem um par para ela. E aí o que que ela faz? Ela escolhe o seu primeiro e único amor, o grande amor. A menina escolhe o pai, o menino escolhe a mãe como par. Só que o pai já tem um par e a mãe já tem um par. E no final das contas, aquela menininha do papai, durante o dia inteiro foi a menininha do papai. Só que na hora de dormir, o papai vai ficar com a mamãe. E o menino, a mesma coisa, tá? E ao longo da vida, esse traço, ele vai só se confirmando e a dor existencial do traço, qual é? Da traição, da troca. E qual é o melhor recurso das pessoas rígidas? Execução. E aí eu vou te dizer qual é o formato do corpo da pessoa rígida. Ora, o nosso corpo é inteligente, né? Então, como você tem que disputar o tempo inteiro e para você ser o melhor e ganhar na disputa, já que lá na mielinização você não ganhou aquela disputa, o seu corpo entendeu que você tem que ser o melhor. E para ser o melhor, o corpo do rígido são aquelas pessoas mais bonitas, aquelas pessoas que têm um formato assim, uma mulher com formato curvilíneo, né? São mais... elas são mais bonitas, né? Elas são realmente mais bonitas. Pessoas com corpo show de bola, sabe? Então, esses são os rígidos, né? As pessoas que estão sempre disputando, sempre disputando. Por quê? Porque elas perderam a vaga lá, né? E qual é o recurso? O recurso do rígido é a execução. Coloca alguma coisa na mão do rígido para ver se ele não vai ser o melhor, ele não vai fazer o melhor, porque na verdade ele está sempre disputando e ele está sempre triangulando. Na verdade, existem muito mais outras coisas importantes para se falar sobre traços, formatos, comportamentos e caráter. Mas por enquanto, para você poder entender o que seu corpo revela sobre você, eu preciso resumir para você 5 traços de caráter, 5 dores existenciais e 5 recursos maravilhosos que você pode usar para que você desenvolva e consiga de verdade fazer aquilo que você quer fazer utilizando os seus melhores recursos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo que ficou um pouquinho longo, mas dá um like aí e se inscreve lá no meu canal para que você possa receber mais novidades, tá bom? Um beijo para você e utilize seus melhores recursos.